vereadoras, galeria aqui presente, funcionário desta casa. Estamos de volta aí ao nosso trabalho aqui na Câmara. O vereador trabalha todo dia, independente de Câmara, e agora estamos de volta ao nosso trabalho aqui na Câmara aqui. Espero que estejam todos bem aí, chegaram aí com muita vontade aí de a gente estar apresentando nossas indicações, projetos de leis e continuar a nossa luta aí para melhorar cada dia mais a nossa cidade de Paço do Lumiar. Eu convidar o vereador Fernandinho para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, vereadora Edileuza. Bom dia, vereadores. Eu vou dar uma lida em Tiago 3,13, que diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Palavras da salvação. Falei até com o Fred sobre isso. Precisamente às 10h10, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Paço do Lumiar. Vamos passar para o pequeno expediente. Colocar a ata da sessão anterior para discussão, ata para votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Convidar a nossa secretária vereadora Ellen do Bigode a fazer a leitura da pauta do dia. Bom dia a todos e a todas. 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa. Indicações apresentadas. Indicação número 445/2026, autoria Meire do Mojó. Indica que determine a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município para que viabilize serviços de terraplanagem com revestimento primário ou pavimentação asfáltica ou com bloquetes, sarjetas, meio-fio na Rua 4 do Residencial Bom Negócio. Indicação número 446/2026, autoria Meire do Mojó. Indica que determine a Secretaria de Infraestrutura do município, SEMINFRA, e a Secretaria de Cultura, SENSEG, do município para viabilização da construção de uma praça em uma área institucional que fica localizada entre a Avenida 1 e a Avenida 2 do Residencial Jardim Primavera, bairro do Iguaíba, com implantação de aparelhos de academia ao ar livre para atender e receber as pessoas que precisam realizar atividades e exercícios físicos, playground para as crianças, diversão das crianças. Indicação número 447/2026, autoria Giovanni Abreu. Indica ao Poder Executivo Municipal a construção de praça pública no bairro Horizonte, neste município. Indicação número 448/2026, autoria vereador Giovanni Abreu. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINFRA, a realização de serviços de pavimentação em bloquetes ou asfalto na Rua P, localizada no bairro Vila do Povo, nesse município. Indicação número 449/2026, vereador França Duarte. Indica ao Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica ou em bloquetes da Rua das Hortas, bairro Carlos Augusto, neste município. Indicação número 450/2026, autoria da vereadora Driele da Pindoba. Indica que o Poder Executivo autorize a Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINFRA, através do programa Pavimenta Passo, a asfaltar a rua principal da Pindoba, que dá acesso ao Iguaíba, pelo Campo do Dínamo, antiga Rua do Lixão, neste município. Indicação número 451/2026, autoria vereadora Driele da Pindoba. Indica que o Poder Executivo autorize a Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, SAAI,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINFRA, a colocar o poço artesiano da rua Alto Alegre, na Pindoba, neste município, em pleno funcionamento, realizando a encanação hidráulica, a distribuição de água em toda a rede, de forma a atender às demandas de consumo humano e na produção de hortaliças, quando for o caso. Indicação número 452/2026, autoria vereadora Adriele da Pindoba. Indica que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINFRA, com recursos próprios ou em parceria, construa, coloque em pleno financiamento o prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SENDES, garantindo referência, segurança e comodidade nos atendimentos aos assistidos por esta política pública de assistência social. Indicação número 464/2026, autoria vereador Miguel Ângelo. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura a revitalização da praça da entrada do Conjunto Lima Verde neste município. Indicação número 463/2026, autoria vereador Miguel Ângelo. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura a construção de uma praça com pista de caminhada e um playground no espaço do canteiro central da rua até Ata, no Conjunto Lima Verde, neste município. Indicação número 466/2026, autoria do vereador Leonardo Laci. Indica que o Poder Executivo autoriza a Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINFRA, realize serviços de terraplanagem e aplicação de pissarra na Avenida 3, bairro Pirâmide, no município de Paços do Lumiar. Indicação número 467/2026, autoria do vereador Wagner Souza. Indica ao Executivo Municipal a implantação da pavimentação asfáltica da Rua do Maracujá, no bairro da Pirâmide, neste município. Indicação número 468/2026, autoria vereador Wagner Souza. Indica ao Executivo Municipal a implantação da pavimentação asfáltica na Avenida São Benedito, no bairro Todos os Santos, neste município. Indicação número 469/2026, autoria vereador Fernando Feitosa. Indica ao Executivo que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura a realizar a pavimentação asfáltica da Rua da Paz, residencial Renascer. Indicação número 470/2026, autoria vereador Fernando Feitosa. Indica ao Executivo que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura a pavimentação asfáltica da Avenida 3 do Parque Guarujá. Esta é a pauta, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vamos passar para o grande expediente. Convidar o vereador Arnoldo Bombeiro fazer uso da palavra durante 5 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, Fernando Feitosa. Saudar os companheiros aqui na pessoa da nossa amiga Edileuza. Está aqui com toda a garra, firmeza. Saudar a galeria. Saudar os companheiros aí das redes sociais, blogs que estejam nos acompanhando. Como o vereador Fernando Feitosa, ele citou logo no início, né? Que nosso recesso foi só aqui de sessão, porque encontrei diversos companheiros aí caminhando, né? Acompanhando as suas indicações. Companheiro Hélito lá na Carlos Augusto, muito ativo lá na Carlos Augusto. Nos encontramos já umas 2 vezes por lá, ele acompanhando de perto. E os outros companheiros, ontem estava com a companheira do Bigode e o prefeito Fred Campos, né? Mais uma vez dando um show, né? Ontem, quem conhece ali a comunidade aqui do Pau Deitado, a comunidade foi muito agraciada ontem, né? E o prefeito ainda saiu de lá com mais obras anunciadas. Então, isso é importante. E logo no nosso primeiro dia de mandato, né, nós fizemos uma indicação que, para nós, é uma indicação muito importante, que foi a solicitação da construção da praça, lá do nosso conjunto Pão Açu, vizinho lá com a Carlos Augusto. Essa praça, com uma área de lazer, do jeito que o prefeito está fazendo, vai beneficiar, vereador França,
não só a comunidade do Pão Açu, mas também a comunidade também da Carlos Augusto, né, que está ali perto. E é um anseio da comunidade há muito tempo. Só eu já moro lá há mais de 30 anos. E a gente tem aquele campinho que você conhece também aí. E a gente espera, né? Nosso prefeito com certeza vai atender o nosso pedido. Além disso, também recapeamento de algumas ruas que foram feitas na época do governo do Gilberto Aroso, né? Estão bastante danificadas e precisam dessa revitalização. Mas é isso aí, vamos começar agora o nosso trabalho, né? Já todo mundo já em campo. Mas o ritmo é o mesmo de quando nós estávamos de recesso. Todo mundo trabalhando. Essa aqui a gente tem orgulho de fazer parte, eu acredito, né? Os novos vereadores aí que têm mais experiência, dos mandatos, uma das câmaras mais ativa nós estamos tendo no nosso município, vereador na rua, mas isso a gente agradece ao nosso prefeito, né? Porque quando você tem um prefeito que trabalha, que atende a demanda da casa, que respeita o legislativo, isso tudo acontece. Coisas que a gente não viu antes, vereador na rua, né? Todo tempo, né? Não falando mal dos que já estavam aí há muito tempo, mas a gente sabe, o vereador fazia um pedido e demorava a ser atendido. E como o vereador Wellington também falou no dia na Carlos Augusto, que hoje o vereador não tem medo de meter a cara, vai mesmo, porque sabe que o prefeito Feira de Campos, ele vai garantir. Pessoal, muito obrigado e bom serviço a todos. Convidar a vereadora Adriele da Pindoba a fazer uso da palavra. Bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia à galeria. Gostaria de saudar aqui a mesa na pessoa desta mulher empoderada, que é a excelentíssima senhora vereadora Helen do Bigode. Meu nobre presidente, caros colegas e Edis aqui presentes. Hoje, em meu discurso, trago para esta casa algumas indicações. Indicações essas onde tive muito cuidado. Sentar com a comunidade, sentar com aqueles que precisam que esse serviço chegue à ponta. Tá? Onde trago a indicação que pede o asfaltamento da rua principal da Pindoba, que liga ao Iguaíba. Rua essa que dá acesso ao Campo do Dínamo. Antes, queria até parabenizar e agradecer o excelentíssimo senhor vereador Wellington Souza, que esteve em reunião com os moradores da parte de cima, passou bem na minha porta. Queria assim lhe parabenizar, lhe agradecer por se ombrear a essa luta conosco, né? Rua essa que moro há 20 anos. E constantemente é uma luta diária. Luta de reivindicação, luta de manifestação. E eu tenho a plena convicção, a plena certeza que com o prefeito que nós temos hoje, prefeito que tem um olhar diferente para a nossa zona rural, ela será contemplada. E eu tenho falado isso para todos os moradores que diariamente clamam por esse serviço. Rua essa que dá acesso a várias hortas, granjas, produção de coco, chácaras, casas de evento, que a nossa zona rural ela tem crescido muito, ela tem se desenvolvido muito nesse sentido. E o que pedimos ali, o que os moradores pedem, é a melhoria no caminho de acesso, para que possa se escoar a sua produção, para que o comprador chegue até a estas hortas e que possa se ter uma melhoria na qualidade de vida.
Trouxe também o pedido para o SAAI, que coloque em pleno funcionamento o poço Água é Vida, lá na Rua Alto Alegre, no finalzinho da Rua Alto Alegre. Água é Vida. Tudo isso que eu estou colocando aqui, hoje, nesta tribuna, eu mesmo já tratei pessoalmente com o prefeito, pontinho por pontinho. Mas, como vereadora, estou trazendo para essa casa de maneira formal, porque esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é trazer para essa casa a dor de quem está lá na ponta. Água é vida. E aí o poço está lá, foi construído na gestão passada, e eu tenho, assim, a plena convicção de que nós estaremos lá cortando a faixa dessa inauguração, que para alguns pode ser algo pequeno, mas para quem necessita desse serviço diariamente, é algo tão grandioso que não tem dinheiro no mundo que pague. Trago também o pedido para a construção, que a equipe coloque em pleno funcionamento a Secretaria de Desenvolvimento Social. Algo que eu, como discente do serviço social, tenho discutido fortemente na sala de aula. E por onde ando também. Nós precisamos de uma referência no nosso município. Assim como a cultura, como a agricultura, como Seminfra, como a educação. Precisamos de uma referência. Porque essa política, ela trabalha a vida das pessoas. Ela faz o diferencial na qualidade de vida das pessoas. E eu falei isso para minha futura deputada Maédia Campos. Porque nós precisamos de uma referência. Não só os trabalhadores da assistência, mas o povo de Passo do Lumiar, ele precisa. Olha, eu vou lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica em tal lugar. E lá vai estar todas as superintendências, assim como é em todos os espaços do nosso município, que, diga-se de passagem, são um exemplo para o Maranhão. E, enfim, também queria parabenizar o nosso prefeito pelo olhar sensível, como eu falo para vocês, e falo aqui nessa tribuna. Todas essas demandas, elas vêm do povo. E uma delas, tratada pessoalmente com o prefeito, é a construção da sede do nosso Conselho Tutelar 2, de Passo do Lumiar, que é bem aí, ó, do ladinho da nossa casa. Está sendo construído. Para a honra e glória do Senhor e graças ao olhar sensível que tem o nosso prefeito. Hoje, não sei se os colegas sabem, mas os conselheiros tutelar da área 2, eles estão atendendo lá no Clube de Mães. Nós, sociedade civil, cedemos uma sala onde eles se estruturaram sem cobrar nada, porque é assim que se trabalha a política pública no nosso município. Nós cedemos uma sala climatizada, estruturada, para que eles possam trabalhar, atender os nossos luminenses, enquanto o prédio deles, que vai ficar lindo, seja construído, inaugurado e entregue para eles fazerem um excelente trabalho, como eles vêm fazendo incansavelmente. Eu digo isso porque eu sou prova viva. Então, também queria registrar o momento que tive, um dia todinho, com a nossa primeira-dama e futura deputada estadual, Maédia Campos. Momento esse, onde nós percorremos da Rua do Porto até no Valparaíso, de casa em casa. E não era percorrendo, não. Era escutando, conversando, tomando café. E o povo dizia, vambora, vambora, que ainda tem outra casa para a gente. Mas não, a gente tem que parar e ouvir. Porque é esse o diferencial da gestão Fred Campos.
É esse o diferencial da nossa futura deputada Maédia Campos. E é esse o diferencial dos nossos trabalhos. Porque o vereador, ele vê a dor. E nós que estamos lá nas comunidades, no dia a dia, né, vereador Giovanni Abreu? Na agonia ali do dia a dia, nós é que sabemos. Então, assim, essas eram as minhas palavras e agradeço pela atenção e que possamos continuar trazendo para esta pauta, para esta casa, continuar levando ao nosso prefeito, aos nossos secretários, pautas que fazem a mudança significativa na melhoria da qualidade de vida dos nossos moradores Uma parte, e do nosso vereadora, povo. uma parte. Concedo. Só reforçando a respeito do poço, ali na Pindoba, realmente as pessoas precisam bastante. Você já fez o pedido, estando como secretária ali adjunta, e eu falei com o Jorge, falei com o prefeito, e eu tenho certeza também que logo, logo nós vamos estar ali realmente conseguindo essa água para aquele povo que eles precisam, tá bom? Tá Um bom. abraço, irmão. Obrigado por estar fortalecendo isso aí na sua área ali, viu? Muito obrigado por se ombrear junto conosco nessa luta. Muito obrigado. Que tenhamos todos um excelente trabalho. Convidar a vereadora professora Edileuza Mendes, fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar a mesa, os meus colegas, em nome do meu colega aqui, o vereador Ribamar Neto, e dizer a todos que é um prazer imenso estar esse momento aqui com todos vocês. Eu estava observando, a gente também tem os nossos projetos, vamos estar apresentando, vamos estar nos inscrevendo para apresentar os nossos projetos. E, com certeza, mesmo após a gente sair, a gente espera que aconteça, porque são projetos importantes para o nosso município e para as nossas profissões, no meu caso, que sou professora. Então, assim, é muito gratificante vivenciar tudo isso aqui com vocês. A política é isso, né? E a gente está aqui exatamente para fazer o que nós entendemos que é melhor para o nosso município. E graças a Deus que a gente tem um gestor que realmente vem trabalhando para o nosso município. Eu estou em Paço Lumiar há mais de 30 anos, mas infelizmente, assim, não é infelizmente, é felizmente, hoje a gente consegue viver de fato o humano dentro de Paço do Lumiar, porque a gente não tinha esse calor humano que a gente tem hoje. A gente não tinha esse acolhimento que a gente vê hoje, que se tem em todos os locais, em todas as secretarias que a gente vai. Então, assim, para mim, como ser humano, como profissional da área da educação, é muito gratificante, porque é isso que a gente ensina o ser humano a ser, tratar bem, respeitar e trabalhar português e matemática para o futuro de cada um. Mas a gente observava que não tinha esse tratamento, e hoje a gente tem. Então, assim, falar da gestão Fred Campos, para mim, é prazeroso, muito prazeroso, porque a gente vê que quem está na linha de frente de cada ação é que realmente tem compromisso. Então, precisa mais? Precisa. E eu acredito que esta Câmara e esta casa, nas leis que são formadas, elas vão fazendo o município, de fato, crescer muito mais. Então, a gente também quer ter a nossa participação nesse momento, a gente também quer fazer acontecer. E, para mim, é muito importante isso. Está acontecendo todo esse processo em toda a minha vida, enquanto moradora de Paço do Lumiar, eu nunca tinha visto essas ações que estão ocorrendo e esse momento de estarem suplentes aqui esse período todo. Então, eu fico muito feliz, porque isso se chama humanidade, isso se chama companheirismo, isso se chama entendimento políticos.
que é muito importante. Então, para mim, é muito gratificante tudo isso. Então, como não somar numa gestão como a qual a gente está? Como não correr para os candidatos que o nosso prefeito está apoiando? Sim, estou junto, estou lutando, estou batalhando, estou fazendo da minha maneira, junto com as pessoas que estão comigo, a política da Pramaédia, para o nosso futuro governador, para o nosso deputado federal, e para a nossa deputada federal e para o nosso senador. Então, assim, prefeito Fred Campos, eu só tenho a agradecer e que Deus o abençoe, que ele continue nessa pegada, porque, de fato e de direito, o município de Pasto do Lumiar está em outro patamar. Erros existem, mas eu entendo que eles são cabíveis acertos. E é diante desse acerto que a gente observa que vem melhorando, que está acontecendo e que isso é gratificante demais para todos nós, enquanto moradores, enquanto profissional, e o valor que cada profissional está tendo, isso também é reconhecido no nosso município, e isso é muito bom. E graças a Deus que a gente está vivendo esse momento. Com certeza, no próximo momento, a gente já vai estar com alguns projetos já apresentando e defendendo, porque entendemos que é importante. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer por estar aqui nesse momento. A gente se sente assim, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Mas as coisas vão acontecendo e a gente está aqui para somar no que for necessário. Meu muito obrigada e que Deus nos abençoe. Obrigada. Convidar a vereadora Hélio do Bigode a fazer uso da palavra. Esse silêncio é agoniante, né, vereador Fernandinho? Você estava aí respirando, vai falar, não vai falar? Estava preocupado, né? Esses poucos segundos que eu fiquei aqui calada deixaram todo mundo apreensivo. Não é verdade? Vocês imaginam as mulheres que passam dias caladas, meses, anos, mulheres que sofrem violência dentro da própria casa. É isso que elas passam. Só que não é um silêncio de 10 segundos. É um silêncio, muitas vezes, meu vereador Fernandinho, de uma vida. E o silêncio, nobres vereadores, ele mata. Queria desejar agora bom dia a todos, saudar a mesa diretora para não quebrar o protocolo, em nome do nosso presidente Fernando Feitosa, todas as pessoas que nos assistem, todos os servidores da casa, em nome da Rayane. Hoje eu subo nessa tribuna para falar sobre uma coisa muito importante, que todos os dias eu falo, mas nós estamos no mês do Agosto Lilás. Muita gente, vereador Ribamar Neto, me pergunta por que eu uso roxinho, se é porque eu gosto, se é porque eu acho bonito, mas é porque o roxo tem um significado muito maior na minha vida, que é o combate à violência contra a mulher. E nós, mulheres, vocês, homens, precisam ser essas vozes diárias. Nós, como representantes do povo, temos que subir aqui todos os dias, não só nessa tribuna, fora dela também, dentro das nossas casas, para combater uma violência tão covarde que assola milhares e milhares de mulheres. Todos os dias a gente abre o Instagram, a gente abre os noticiários, a gente vê o quê? Mulher morre pelo companheiro, mulher morta pelo ex-companheiro. Tentativa de feminicídio, não sei aonde. Esse mês do agosto, nós iremos intensificar ainda mais essa luta. E para quem não sabe, sexta-feira agora, dia 7 de agosto, comemora-se
20 anos da Lei Maria da Penha, vereador França Duarte. 20 anos que uma mulher quase foi morta e teve que lutar fora do nosso país para ter uma lei para defender as mulheres. E principalmente punir o agressor. Eu falo isso não porque eu estou como procuradora da mulher, vereador Arnoldo. Eu falo isso porque é uma luta que eu carrego em mim. Mas agora há pouco eu estava falando com o vereador Wellington Souza, falei, vereador, eu preciso da sua ajuda. Vossa Excelência é advogado, Vossa Excelência é vereador como eu, tem muito mais mandato, muito mais experiência, muito mais conhecimento na área jurídica. Eu preciso da sua ajuda, vereador Wellington Souza, para ir comigo numa escola, fazer uma palestra. Nosso vereador Ribamar Neto também, faço o convite. Esse mês, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Paços do Lumiar, a Procuradoria, gente, é da Câmara, não é da vereadora Ellen. Então, vereadora Adriele, vereadora Edileuza, a Procuradoria é nossa. Nós estaremos em todos os cantos de Paços do Lumiar, fazendo palestras, entregando materiais informativos, porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo. O silêncio, ele mata, mas a informação, ela liberta. Quando a mulher sabe do seu direito, não é fácil. Ninguém vive apanhando porque gosta. Muitas vezes é uma dependência financeira, é uma dependência emocional, ela tem filhos, ela não tem para onde ir. E nós precisamos estar aqui não para julgar, mas para acolher e orientar. E cada mulher tem seu tempo. Queria só uma parte, vereadora. Eu Mas concedo, conclua- vereador. pode ser. Concedo. Eu queria, de antemão, parabenizá-la, né, pela iniciativa, na verdade, nem a iniciativa, por reiterar esse assunto, né, na tribuna, um assunto tão necessário, tão importante. Vai se completar agora 20 anos da Lei Maria da Penha. Eu tive, assim, o prazer, a honra de conhecer a Maria da Penha pessoalmente, quando nós fizemos, na gestão do prefeito Josemar Sobreiro, pai do nosso amigo vereador Ribamar Neto. Tivemos a honra de conseguir a instalação da Secretaria da Mulher. Pela primeira vez na história de Paços do Lumiar, nós tivemos a Secretaria de Política para as Mulheres instalada, e foi na gestão do prefeito Josemar Sobreiro, Ribamar Neto. Lembra disso, sabe disso, isso marcou história, marcou posição, e assim que foi inaugurado, nós tivemos a honra de participar de um momento, de um seminário com a Maria da Penha, e assim, de lá para cá a gente tem sido um parceiro nessa causa. Conte conosco, vereadora Ellen, de estarmos lá para fazermos a palestra, para contribuirmos aquilo que estiver ao nosso alcance. E uma coisa também que nos deixa extremamente reflexivo com relação a isso, é que mais recentemente, por incrível que pareça, muitas pessoas, muitos veículos de comunicação, muitos canais de rede social chegaram ao ponto de dar voz ao agressor de Maria da Penha, tentando inclusive distorcer, né, toda a luta que ela teve, né, durante esses anos todos, toda a luta para a construção da própria Lei Maria da Penha, inclusive dando a ele, né, espaços quase que inadmissíveis na imprensa, nas redes sociais, tentando justificar, distorcer, alegar que o livro não, a história não é verdadeira, que não foi bem assim, que ele não foi agressor, que ela, de certa forma, simulava muitas situações de violência para justificar a luta que depois ela encampou. Então, assim, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem que enfrentar, né, a luta, né, temos que estar na luta contra a violência, ainda lutar contra esse discurso. Outro dia eu vi um pronunciamento que me chamou muita atenção, que no Brasil, quando se fala muito hoje nessa questão de uma liberdade de expressão total, basicamente quem fala isso não está defendendo a liberdade de expressão, está defendendo a liberdade de mentir, sem ter o compromisso de responder por isso. Então, tenha a certeza que nós estaremos juntos nessa luta, para que nós possamos reforçar ainda mais a necessidade de que as mulheres sejam protegidas e que a Lei da Maria da Penha mantenha-se incólume, mantenha-se firme, porque tem sido o maior instrumento legal de proteção às mulheres vítimas de violência. Muito obrigado, vereadora. Conte conosco.
Obrigado, vereador. E é isso que nós precisamos, de homens e mulheres que estejam de mãos dadas, vereador França Duarte, nesta causa, nesta luta, porque não é só no Agosto Lilás. Não, o Agosto Lilás é para ainda a gente enfatizar ainda mais essa campanha, né, para a gente ir para as ruas. Então, eu quero convidar todos os nobres vereadores, já falei com o nosso presidente, já foi autorizado, enviamos o ofício. Sexta-feira, nós teremos uma sessão solene, vai chegar o convite para todo mundo, uma sessão solene em alusão aos 20 anos da Lei Maria da Penha e também da abertura da campanha do Agosto Lilás, da Procuradoria Especial da Mulher, da Câmara Municipal de Paço do Lumiar. Nós iremos compartilhar com vocês toda a programação. No final, eu quero um momento com as nobres vereadoras para a gente estar apresentando, tá bom? Para vocês, a nossa programação, não só as vereadoras, mas os vereadores também que quiserem compartilhar conosco. Nós estaremos nas praças, nós estaremos nas escolas, nós estaremos na feira. Onde tiver gente, nós estaremos lá, levando nosso material informativo, falando sobre esse tema que é tão importante. Então, senhores, que o silêncio que marcou o início da minha fala não seja representado pelo silêncio de muitas mulheres, mas que ele seja uma forma de encorajar cada mulher, cada família a denunciar. E existe uma coisa chamada denúncia anônima. Não é porque você não sofre, vereadora Adriele, que você não pode fazer a denúncia. Então, nós estamos aqui, vereadora Lília, para ser voz de muitas mulheres que já foram silenciadas. Então, enquanto tiver força, enquanto eu tiver coragem, eu estarei aqui para lutar. Muitas vezes somos chamadas de loucas, somos chamadas de agressivas. Muitas vezes, vereadora Adriele, somos chamadas dessa forma. Mas enquanto tivermos força, nós estaremos aqui para defender. E muitas vezes somos chamados de repetitivas. De novo isso, de novo isso. Enquanto as mulheres continuarem morrendo, nós continuaremos aqui defendendo um tema tão importante. E, mais uma vez, lembrem-se, o silêncio, ele mata, mas a informação liberta. Obrigada. Convidar o vereador França Duarte a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, pessoal da mesa, em nome do presidente Fernando Feitosa, funcionários dessa casa, galeria, amigos vereadores, e aqui, já usando um pouco da fala da vereadora Ellen, vereadora, parabéns pela sua iniciativa, e quando se trata de violência contra a mulher, eu sou radicalmente contra isso, sou homem, sou pai de 2 filhas, sou casado com uma mulher, tenho 40 anos de casado com uma mulher, minha filha que o diga, que nunca levantei a mão contra minha esposa, nunca levantei a mão contra minha filha, nunca bati uma filha minha, até porque eu acho que homem não bate mulher. Eu nem gosto de ouvir essa palavra quando diz assim, homem bateu mulher. Não, homem não. Homem não bate. Homem ajuda, homem está ao lado. Não é para agredir. Quem bate é moleque. Se eu pudesse criar uma lei, criaria uma lei assim, bateu, apanha, matou, morre. Só assim a gente inibir esses covardes que agridem mulheres. A mulher que passa o dia todo em casa, trabalhando, arrumando a casa, esperando o marido, e às vezes quando ele chega, ainda chega bêbado em casa, insultando e querendo agredir. Mas, graças a Deus, eu tenho bons vizinhos, que nunca aconteceu isso, porque se tivesse acontecido algum dia isso com um vizinho meu, eu acho que eu estaria preso hoje. Porque eu teria coragem de invadir a casa e partir para porrada com ele. Porque o homem, quando ele é homem, ele enfrenta outro homem, ele não agride uma mulher. E então, assim, você está de parabéns, tal. Pode contar com o meu apoio total, estarei com vocês também. E então, aqui para agradecer ao nosso prefeito por todo esse trabalho que vem sendo feito, meu amigo aqui, Ribamar Neto, já até mudou meu sobrenome. Vocês acreditam nisso? De França Duarte para o quê? França do Novo Horizonte. Você está vendo como é as coisas, gente? Vereador, essa briga aí foi boa, foi em 2024. Era aí o vereador presidente Fernando Feitosa, Sandro Dias, ali no Labelle Parque, o Elton Souza também participou dessa briga. Uma briga boa, por que briga boa? Não era briga ali, era uma luta pelo povo, onde todo o bairro ganhou. Saímos lá do Labelle Parque, nós deixamos lá tudo pavimentado, e hoje, graças a Deus, estou gostando muito da iniciativa dos vereadores. Eu estive lá e indiquei a primeira rua, a Rua K,
agora este ano. E depois da rua cá, foi a rua Hélio, foi a rua I, foi a rua A, com meu amigo Giovanni Abreu. Mas assim, estou gostando muito do desempenho do vereador. Que meu Mané esteve lá também conosco, indicando uma rua. E assim, gente, isso aí é bom, porque é nosso amigo Fernandinho também, esteve lá na parte de cima, com as suas indicações, rua H, não foi isso? Então, gente, isso aí é muito importante. Hoje, todos nós vamos para a rua confiantes, como falou agora um pouco da vereadora Adriana Pindoba, a gente tem coragem de ir para a rua e fazer uma indicação. Sentar com a comunidade, porque a gente sabe que a gente vai numa semana, na semana seguinte o prefeito vai lançar a rua. Então isso aí é bom para o vereador, é bom para a liderança, é bom para a comunidade, porque todo mundo vê as coisas acontecendo. E eu fico feliz de saber que hoje no Novo Horizonte, a parte de cima, não sei como é que está a parte de baixo, né? Mas a parte de cima está quase... Tu estava lá na época, né? Feitosa? Olha aí, ó. Até o presidente já está... meu Deus do céu. Mas assim mesmo, parabéns, presidente. Então, assim, a parte de cima hoje do Novo Horizonte está quase toda pavimentada. Quase toda. Isso aí, gente, é bom. Levando o nome do nosso prefeito, o nome da nossa cidade, os moradores ficando felizes. E eu só tenho a agradecer mais uma vez ao prefeito e a todos os vereadores que fizeram essa frente comigo lá no Novo Horizonte. Gente, obrigado a todos e tenham um bom dia. Convidar o vereador Miguel Ângelo, fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Neste momento, quero cumprimentar a mesa diretora, na presença do nosso presidente, vereador Fernando Feitosa. Quero cumprimentar todos os nobres colegas presentes nesta sessão, cumprimentar os amigos da galeria, funcionários desta casa, amigos internautas, meu cordial bom dia. Também quero me dirigir à vereadora vereadora Ellen, com relação ao tema que ela abordou aqui nesta tribuna agora há pouco, dizer que realmente, vereadora, você tem todo o nosso apoio, reitero também as minhas palavras do vereador França, com relação a esse tema tão importante. Se nós formos puxar o histórico, a gente sabe o quanto que já teve um avanço e uma progressão em cima desse tema ao longo dos últimos anos. Na verdade, eu também sou autor de uma lei aqui no município, o vereador Wellington muito bem sabe, foi um dos que aprovou o nosso projeto na época, ficou com relação à fibromialgia, tema tão importante, hoje, bastante divulgado, mas naquela época, né, vereador Wellington, a gente teve uma dificuldade muito grande para mostrar para a sociedade esse sofrimento tão grande com relação a essa síndrome que, por sua vez, atinge a maior parte do sexo feminino. Então, eu vejo muito bem, porque o sofrimento ele vem de todos os lados para o sexo feminino no nosso país e até no mundo. E, infelizmente, pelos relatórios que a gente tem visto aí pela imprensa, feminicídio virou rotina. Essa é a grande verdade. Feminicídio nesse país virou rotina, não importa o motivo. É o mais fútil possível. E aí, Vossa Excelência, ao trazer esta tribuna, um tema tão importante, tão relevante, com certeza tem não só o apoio desta casa, mas a participação individual de cada colega, que eu tenho certeza são pessoas honradas e que defendem um tema tão importante, e trazer, de certa forma, políticas que realmente venham contribuir para amenizar essa situação do silêncio, do sofrimento calado. Então, mais uma vez, reitero aí meus parabéns e, com certeza, pode contar com o apoio do vereador Miguel. Nobres colegas, me farei breve nessa tribuna, somente para defender duas indicações que aqui coloquei para análise dos nobres colegas. Como todos sabem, resido no Conjunto Lima Verde há mais de 25 anos, e na época, em 2020, conseguimos, ali na entrada do conjunto, uma emenda parlamentar do então deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Conseguimos que fosse construído naquele espaço ocioso do canteiro central uma praça, a qual nos manteve ali com uma boa aparência, porém ela ficou deteriorada ao longo dos últimos 4 anos.
Então, numa conversa privada com o nosso prefeito, conversa de gabinete, ele nos pediu que indicássemos fizéssemos essas indicações, que ele tem total interesse realmente de revitalizar aquele espaço público tão importante para aquela comunidade. Então, logo tivemos esse acordo, eu também estou aqui indicando feita a outra indicação, a 463, que rege no canteiro central da Rua da Ata, a quem ali conhece, o vereador Paulinho conhece muito bem, também mora lá. É importante que a gente também utilize aquele espaço de uma forma mais ordenada, porque hoje ele está servindo para descarte de lixos, resíduos sólidos, e não há necessidade de deixar aquele espaço tão ocioso. Então, como a gente sabe da postura do prefeito Fred Campos em mudar logradouros, mudar locais que antes eram ociosos, imperceptíveis, hoje se destacam com relação às belas praças que o nosso município tem recebido ao longo da gestão do prefeito Fred Campos. Também aproveito o momento para parabenizar mais uma vez, isso aí é incansável, a gente tem que falar sempre, pois somos fiscais do povo e a gente tem que reconhecer o trabalho incansável do nosso prefeito Fred Campos com relação a todas as questões de todos os setores do município de Paços do Lumiar. Então, deixo aqui registrado também o nosso apoio à administração do prefeito e dizer que estamos à disposição da comunidade e continuaremos nosso trabalho ao longo desse período. Meu muito obrigado, tenham todos um bom dia. Convidar o vereador Wagner Souza a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu saúdo a mesa, a diretora, o nome da presidente, do Fernando Feitosa, toda a casa, os internautas, os companheiros de parlamento que aqui estão. Gente, o que me traz hoje aqui na tribuna é falar de algumas indicações nossas, né? Que a gente indicou a 468, né? Que é ali na Todos os Santos, que é a Avenida São Benedito, que liga essa avenida que está sendo feita lá, a Rua São Miguel, né? Que o nosso prefeito está fazendo. Agradecer o prefeito Fred Campos pela grande reunião que foi feita lá, na Todos os Santos. A gente sabe daquele bairro, né, Edileuza? O tanto que é sofrido. E a gente que esteve ali há muito tempo, desde o começo, a gente sabe o tanto que é necessária essa intervenção do nosso prefeito. E eu saí de lá muito feliz pela atitude do prefeito, né? Porque, gente, só quem viveu ali dentro sabe qual é a dificuldade daquele povo, né? E também, a indicação também, gente, lá da Rua do Maracujá, que é a indicação 467, que é lá na Pirâmide. Pedi até para os colegas subscreverem essa indicação, que essa Rua do Maracujá, ela já foi feita uma intervenção, viu, vereador Wellington? Foi colocada uma pissarra lá, né, porque lá tem a igreja São Pio, que tem mais de 200 membros, e aquela igreja ali, na época essa época de seca, carro quase não entra lá, por causa da areia. Então, dia 23 a 26 de setembro tem um festejo lá da igreja São Pio, né, que é uma igreja muito conhecida pelo Padre Severino, né, e dizer para os amigos que essa nossa atitude e levar essa demanda para os bairros, que o nosso prefeito Fred Campos, é agradecer a Deus que hoje nós temos prefeito, porque há outro tempo a gente já teve aqui como vereador, mas era muito difícil você fazer uma indicação. Está aqui o vereador França Duarte, que agora é do Novo Horizonte, né? Sabe que a gente fazia as indicações e infelizmente as obras não chegavam. E graças a Deus hoje nós temos um prefeito que está fazendo, né? O Fred, ele está surpreendendo muito mesmo todo o município, está conseguindo fechar todo o município pelo trabalho. Isso é muito bom, quando você trabalha o povo reconhece, né?
Dizer também que eu fiz uma reunião ontem lá na Todos os Santos, no bairro do Luiz Fernando, lá com um grupo, que a gente está programando aí uma reunião para quinta-feira, junto com nossa candidata Maégia, né? A reunião foi muito boa, aceitação muito grande da Maégia, junto com a Iracema Vale. Agradecer também aqui o Vinícius Vale, que me deu uma super atenção lá em Barreirinhas, um cara top demais. É por isso que eles estão onde estão, né? Porque são pessoas de coração muito grande. E dizer para a vereadora Hélia do Bigode que essa causa, ela é uma causa muito delicada, mas que a gente, como político, como defensor do povo, e a gente sabe que cada dia é uma vitória. Muitas histórias são contadas, de agressões, às vezes são verdadeiras, são verídicas, e a justiça ela tem que averiguar todas. Porque hoje ontem eu estava com um amigo e ele estava contando o que aconteceu, que uma pessoa se aproximou dele e deu um prejuízo nele de mais de R$1 milhão aqui dentro do município. Eu não vou citar, mas que foi uma pessoa do sexo feminino. E eu digo, mas bandido está em todo lugar, qualquer classe. Onde chegar vai ter bandido, qualquer classe, onde tiver vai ter. Mas a gente tem que saber que a justiça ela tá para fazer justiça, né? Quero dizer também que é com muito prazer mesmo que eu estou nesse grupo, reafirmar meu compromisso, não só com a Maésida, como com a Iracema Vale, como o nosso senador Everton Rocha, com o Orleans Brandão. Inclusive, estive com ele lá em Barreirinhas, viu, gente? Então, era só isso que eu queria explanar e desejar uma boa tarde. Uma parte, vereador. Para ficar claro, né, vereador, que a gente também está sendo transmitida a sessão, né? De fato, não basta ser pessoa, independente de sexo, né, para cometer um crime ou não. Mas quando a gente fala de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente fala sobre estatísticas, de número, como Vossa Excelência falou. Uma pessoa do sexo feminino, né, deu um rombo de 1 milhão, uma pessoa. Acho que não tem muito a ver com o tema, né? Não, assim, só para ficar claro, porque assim, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre estatística, sabe? Cada uma hora, dezenas de mulheres morrem, né? Então, assim, claro que existe mulher que bate homem, gente, existe. Claro. Mas a cada 10, uma mulher agride um homem. Mas, infelizmente, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a cada 10 homens, 7 agridem mulheres. Então, assim, a gente precisa, às vezes, ter cuidado com a nossa fala, porque é um comparativo, desculpa a palavra, muito escroto, quando a gente traz um tema tão importante e, infelizmente, vem aqui fazer um comparativo que eu acho que não tem muito a ver. Então, assim, estou pedindo, né, para caso Vossa Excelência queira se retratar, porque eu acho que não tem muito a ver com o tema, não, sabe? vereador, é porque, assim, quando eu falei nisso, na verdade, é a esposa dele, né? Na verdade, foi assim, ele... O que acontece, gente, a gente não está aqui para nem condenar e nem ser condenado. É porque realmente, quando se trata de violência contra a mulher, todos nós somos contra, ninguém é a favor. Muito né? bem. Eu fui casado com a minha ex-esposa, morei 20 anos com ela. Não tem uma queixa de Wagner Souza contra a minha mulher. Contra a minha atual mulher, não tem nada, nem um dia que a gente teve alguma coisa que disse que Wagner levantou o dedo para minha mulher. Então, assim, claro, cada um fala o que quer, escuta o que quer. Eu quero dizer que eu também reafirmo meu compromisso. A gente não é a favor de crime contra a mulher, nunca foi, não será o nosso. Eu acho que de ninguém aqui, né? Claro. Eu quis retratar um momento que eu estive ontem com ele, o cara tá praticamente, rapaz, o cara tá querendo se matar, né? Então, assim, a pessoa se aproximou dele. E, vereador, o senhor entende que ele está querendo se matar. E o senhor entende quando é o contrário, eles matam as mulheres? Não, vereador. A diferença é porque é pesado, é pesado. A gente não está discutindo isso, não, vereador. Tem que discutir. Vereador, a gente está discutindo isso. Eu estou falando isso, eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor. Não, eu só estou pontuando que é importante a gente falar, entendeu? Porque assim, infelizmente, quando os homens tentam se matar porque aconteceu alguma coisa no relacionamento dele, infelizmente, quando é o contrário, vereador Miguel, eles matam as mulheres porque se sentem donos. Isso é estatística, vereador. O que o senhor está falando, eu também sou totalmente contra. Mas o que eu quero dizer é que ela deu um rombo financeiro nele. Isso é muito triste, é horrível. Mas, infelizmente, se uma mulher
sofre um golpe, se o homem dá um golpe numa mulher, sabe o que ele vai fazer nela? Ele vai matá-la. Ele está tentando se matar. É isso que acontece na violência, por isso que ela é tão covarde, sabe? Porque o homem, ele não faz só financeiramente com ela, porque existe violência financeira, violência sexual, quando o homem se sente dono e essa mulher tem que fazer sexo com ele na hora que ela quer. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tem direito de dizer não até para o nosso marido. Então, assim, eu falo para Vossa Excelência, enquanto este seu amigo, infelizmente, sinto muito, ele está tentando se matar, quando é o contrário, as mulheres não tentam se matar porque elas são mortas. É esse que é o tema que a gente precisa discutir, sabe? Porque quando um homem termina com uma mulher louca, sabe o que ele tem, vereadora Lília? Ele tem uma ex-louca, uma ex que persegue, que fica ligando. Mas quando uma mulher termina com um homem louco, ela é morta. É isso que a gente precisa falar nessa casa. E assim, não vou me calar. Infelizmente, o senhor falou, acontece também, mas quando a gente fala sobre estatísticas, as mulheres estão sendo mortas. Não é por 1 milhão, não. Elas estão sendo mortas porque elas disseram não. Elas estão sendo mortas, vereadora DL, porque elas disseram não para um relacionamento. E os homens se sentem no direito, é minha, é posse minha. E em momento nenhum a gente está falando de Vossa Excelência, eu estou falando de casos verídicos, é só o senhor abrir que o senhor vai ver, entendeu? Então, enquanto o seu amigo está tentando se matar, as mulheres estão morrendo porque elas não têm direito de dizer não, tá bom? Não, mas... E força para o seu amigo. Beleza, Vereador Wagner, só uma partezinha, por deixa eu favor. só concluir aqui com a vereadora. Vereadora, deixa eu só reafirmar mais uma vez. O que eu quis relatar não é nada contra o que a Vossa Excelência expôs aqui no pau, aqui na tribuna. O que eu quis dizer é que existem pessoas de todas as espécies, não só no sexo feminino, como no sexo masculino. Claro. Então, todos os lugares há pessoas do bem e do mal. Não, aqui a gente não está julgando, nem dizendo que a B ou C é contra ou a favor. Claro, quem é a favor de violência contra a mulher, de feminicídio, são pessoas do mal. Né? Porque quando o mal existe, tá bem um filme que tá bombando na televisão, que é aquele caso daquela... Como é o nome dela? Aquela que esquartejou o marido. Né? Quem viu a história ali, viu? Ela esquartejou, matou o marido e funciona do mesmo jeito, e vice-versa. Claro que a estatística de 80%, 90% é contra as mulheres. Pois é, vereador, como o senhor sobe na tribuna para falar dos 20% dos 10%, o senhor se coloca numa posição meio complicada, entendeu? Porque é como o senhor está falando, existe gente... Não, quando eu coloquei 20% contra a mulher, né? Eu quero dizer que existe também violência contra os homens, também, muitas, né? Olha, eu conheço gente que chantageia, faz vídeo dizendo que vai fazer, está toda hora na televisão, mas a gente não está contra o que você está dizendo aqui, tá bom? Muito obrigado. Convidar o vereador Wellington Souza a fazer uso da palavra. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, excelentíssimos parlamentares. Cumprimentar aqui nossa mesa diretora, fazê-lo na pessoa da única mulher que está na mesa hoje, vereadora Ellen do Bigode. Cumprimentar a galeria, cumprimentar os nossos servidores desta casa, na pessoa do seu Vitório Silva. Cumprimentar todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós utilizamos hoje a tribuna, primeiramente, para nós saudarmos a todos os vereadores, saudarmos o Parlamento Luminense pelo retorno das atividades parlamentares aqui na sede da Câmara Municipal. Porque, como foi relatado, esse é um recesso, praticamente um recesso pro forma. É um recesso que está lá no nosso regimento interno, na lei orgânica do município, mas nós sabemos que os vereadores, né, não tiram férias, não têm recesso, estão diariamente aí nas comunidades, no exercício do seu mandato. E essa é a essência do mandato do vereador, né? Estar nas comunidades, colhendo as demandas, buscando soluções, que nosso papel é esse, representar a população, representar os moradores e moradoras, representar
da forma mais plena possível, que é trazê-los a esta tribuna, a este parlamento, através das nossas solicitações, porque eles não podem estar aqui utilizando esta tribuna, e esse é o sentido da representatividade. Então, nosso mandato também, como dos demais vereadores, não tirou férias, como citou aqui o nosso excelentíssimo vereador Arnoldo, nós nos encontramos aí em diversos momentos. Um desses momentos importantes foi no residencial Carlos Augusto, que a gente tem uma história de muito tempo, de muita luta naquela comunidade, e estivemos lá com o prefeito Fred Campos, caminhamos lá com ele no lançamento, no pontapé inicial do programa Pavimenta Passo, chegando para valer no residencial Carlos Augusto, e não vai ficar uma rua ali que necessite de pavimentação que não será feita. O prefeito Fred Campos já anunciou todas as ruas do residencial Carlos Augusto que estão necessitando serão devidamente pavimentadas, né, deixando para trás esse histórico das ruas lá sem acessibilidade, sem trafegabilidade. Então, quando o prefeito fez seu pronunciamento lá para os moradores, uma grande quantidade de moradores que nos acompanharam lá na Avenida Domingos Dutra, naquele momento que já entrou para a história do residencial Carlos Augusto, ele frisou praticamente rua por rua que será devidamente pavimentada, e os moradores estão extremamente felizes, né, com o coração cheio de esperança, porque sabem que chegou a vez do residencial Carlos Augusto. Lá no Carlos Augusto, a pavimentação que tem lá de asfalto nasceu também de uma parceria do nosso mandato com o então prefeito Josemar Sobreiro. Né, todo aquele asfalto que tem na Carlos Augusto foi feito ali, no início da gestão do prefeito Josemar Sobreiro, numa parceria também com o governo do estado à época, quando nosso amigo Luiz Fernando era secretário de infraestrutura do governo do estado, no governo da Rosiana Sarney, e pela amizade que nós tínhamos com o secretário Luiz Fernando, e temos até hoje, fomos advogados do município de São José Ribamar quando ele foi prefeito, e dessa amizade nasceu essa parceria, né, levando nessa junção com o prefeito Josemar Sobreiro à época, e conseguimos 16 ruas que foram pavimentadas no residencial Carlos Augusto de asfalto, nasceu dessa nossa solicitação e dessa nossa parceria. De lá para cá, infelizmente, praticamente não houve manutenção, e o trabalho hoje do prefeito Fred Campos será muito grande no residencial Carlos Augusto, porque são diversas ruas que necessitam dessa pavimentação. Então, deixo aqui minha gratidão ao prefeito Fred Campos por compreender que era a hora de nós chegarmos no residencial Carlos Augusto e iniciarmos esse grande trabalho que vai mudar a vida dos moradores que ali residem, levando dignidade, cidadania, decência, porque é isso que a pavimentação asfáltica também traz para cada comunidade que chega o programa do Pavimenta Passo. Outra comunidade que nós estivemos e que a gente externa aqui também ao prefeito Fred Campos, nossa gratidão, é o residencial das Orquídeas 1 e 2. Quem conhece aqui, o vereador França conhece muito bem como era a realidade do residencial das Orquídeas. O vereador Fernandinho também conhece a realidade lá. Lá era um transtorno viver e morar no residencial das Orquídeas. Tanto é que praticamente em todas as ruas você tem 3, 4 casas que foram vendidas, que as pessoas abandonaram, porque no período de chuva ninguém conseguia adentrar nas suas casas. Era um sofrimento gigantesco. E o vereador Adriele lá, só agora, o prefeito Fred Campos lançou a Rua 4, a Rua 5, a Rua 4, a Rua 3, a Rua 2, atravessa 1 da Rua 2, atravessa 2 da Rua 2, atravessa 3 da Rua 2, e já tinha feito a 9, a 10, a 9, a 8, a 7, a Avenida 1. Então, assim, é uma comunidade que está sendo transformada, literalmente, pela gestão do prefeito Fred Campos, sem contar a Avenida Alcântara, né, que é a divisão do Orquídea com o Jardim Paranã, que hoje é uma via de acesso. As pessoas do Paranã, da Cafeteira, que querem ir para a cidade de Ribamar, praticamente todo mundo desce ou pela 3 do Tambaú ou pela Avenida Alcântara. Então, isso comprova como a gestão pública interfere de forma positiva na vida das pessoas, na vida das comunidades. E o contrário é verdadeiro. A omissão do poder público também condena as pessoas, condena as comunidades ao atraso, à falta de dignidade, de infraestrutura, de acesso aos serviços públicos. Então é isso que a gestão do prefeito Fred Campos tem feito. Tem comprovado que a boa gestão, que a implementação
né, das políticas públicas, além de ser um direito, é uma necessidade e é algo que transforma a vida das pessoas de verdade. Então, meu prefeito Fred Campos, em nome dos moradores do Residencial das Orquídeas 1, 2, deixo mais uma vez nossa gratidão. Vossa Excelência sabe que toda vez que vai lá, os moradores vão em peso, abraça o prefeito, recebe, porque foi uma longa espera. Com certeza, uma espera histórica, que a gente está lá desde o primeiro mandato da gente, levando as demandas, solicitando. E às vezes as pessoas diziam, vereador Wellington Souza, você é muito corajoso, porque você continua voltando lá no Orquídea, andando, mesmo a sua solicitação no primeiro mandato não ter sido atendido, no segundo mandato não ter sido atendido, no terceiro mandato não ter sido atendido, e você levanta a cabeça, vai lá de casa em casa, e hoje eu sei que nós estávamos corretos quando a gente insistiu, quando a gente persistiu, quando a gente se tornou voz daqueles moradores que hoje estão extremamente contemplados e felizes com a gestão do prefeito Fred Campos. Pois não, vereadora? Vereador, só para ressaltar que Vossa Excelência está falando, né? O senhor falou de Orquídeas, falou de Carlos Augusto, agora há pouco falaram de Novo Horizonte. Gente, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar o prefeito Fred Campos lá no Pau Deitado, região da Alta Vitória, o vereador França estava com a gente, o vereador Ribamar Neto, Paulinho. E é incrível como a gente consegue perceber que o nosso prefeito está trabalhando nos 4 cantos da cidade. Aqui mesmo, aqui no Tendal está sendo pavimentado. Guarujá, a gente vê que nos 4 cantos de Paço do Lumiar tem obra da gestão do prefeito Fred Campos, tem obra do nosso governador Carlos Brandão, e a gente vê o avanço que nosso município vive, né? Muitas vezes a gente fala que tinha prefeito antigamente que ou focava só no Maiobão, ou então nenhum lugar, né? E hoje a gente vê que nos 4 cantos são ruas sendo pavimentadas, escolas sendo construídas, UBS sendo reformadas, e a gente realmente, né, tem que dar honra a quem merece honra, e o nosso prefeito Fred Campos, o nosso governador Carlos Brandão também, que é um grande parceiro da nossa cidade, merecem a eterna gratidão do povo de Paço do Lumiar. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que de fato a gente sabe da sua luta, o senhor é brasileiro, que não desiste nunca, e agora está colhendo os frutos aí, né, por toda a luta pela comunidade. Eu vi a gratidão do pessoal do Orquídeas, a Vossa Excelência, e isso é só uma coisa, vereador, é muito trabalho. Então, parabéns a Vossa Excelência, assim como é uma luta sua grande, né, Carlos Augusto, e agora a colheita está vindo. A gente colhe o que a gente planta. Então, parabéns, vereador Wellington Souza. Muito obrigado, vereadora. Vossa Excelência, tem uma parte? Com certeza, agradeço Vossa Excelência pela palavra. Rapidão, vereador, mas eu vou lhe conceder. Está concedido, na verdade. Só para a gente concluir aqui com relação, Vossa Excelência citou, né, o Alto da Esperança, o Alto da Vitória, e eu fico extremamente feliz por essas comunidades, porque nós tivemos aqui vereadores da região, como a vereadora Vanusa, como o vereador Miécio, né, que solicitaram tantas vezes, né, que sonharam com aquilo ali e que não conseguiram ver. Por exemplo, a vereadora Vanusa não conseguiu ver enquanto vereadora naquele momento, o vereador Miécio não conseguiu ver porque infelizmente não está mais entre nós, mas não era em decorrência da falta de empenho deles, da luta deles, é porque nós não tínhamos realmente uma gestão que fizesse, que atendesse aquela solicitação. Então eu vi ontem a multidão de gente caminhando lá, né? Então assim, é um abraço verdadeiro, sincero. Tenho certeza que o coração do prefeito Fred Campos está extremamente feliz, está extremamente afagado, porque quando ele vê os moradores caminhando com ele, né, sendo grato, eu sei que ele diz assim, ó, minha consciência está tranquila, estou fazendo aquilo que eu sonhava, que eu imaginava, que eu queria fazer enquanto prefeito. Concedo a parte, vereador Francisco. Obrigado, vereador. Só para reforçar aqui o que a vereadora Hélio Bigode falou agora há pouco, que eu estive ontem lá no Pau Deitado com o prefeito, alguns vereadores, muitas lideranças, e vimos assim, o carisma do povo com ele. Eu estive com o prefeito Fred Campos na Rua domingo, em volta das 10h30 da manhã, e assim, na hora que terminou a nossa reunião, ele tinha dificuldade de pegar o carro dele, o povo passando na rua, parando o carro, descendo para abraçar, para agradecer, parabenizando. Então, assim, isso nos deixa muito felizes de saber que hoje a gestão de hoje está trabalhando e deixa a gente bem confortável, vereador. A gente tem coragem de ir para a rua, sentar, falar do prefeito e ver como o povo recebe a gente, como o povo recebe o prefeito. E diferente, fui vereador com você de outras gestões, você é prova viva de como que a gente se sentia quando ia para a rua, né? Fazer indicações aqui, era todo santo dia, tinha 3, 4, 5 indicações. Chegou um ponto a gente ser até limitado nas nossas indicações e nenhuma tinha resultados. Nenhuma ia para a rua para ser feita. Eu acho que
na gestão anterior, o Passo do Lumiar foi todo indicado. Infelizmente, não executadas as obras, né? Muito obrigado. Vereador Hélio, me conceda a parte, por gentileza. Com certeza, vereador. Agradeço, vereador França Duarte. Com a palavra, vereador Paulinho Lima Só para Verde. testemunhar aqui, na segunda-feira retrasada, o prefeito esteve lá no Safira, né? E das 25 ruas que lá existe, presidente Fernando, só restavam 2. E na segunda-feira ele foi lá e anunciou as 2. Foi a rua 27 e a rua 41. Ou seja, Safira praticamente 100% pavimentado. E ontem nós fizemos essa grande caminhada lá com os demais vereadores que já usaram a palavra, né? Foi uma coisa fantástica, realmente uma alegria muito grande, uma satisfação para nós. Hoje temos um prefeito comprometido com a população de Passo Cunhá. Então, muito obrigado pela parte. Com certeza, vereador, lhe agradeço. Tem uma amiga Uma nossa parte, que vereador reside Hélio. na rua 41 e ela me passou, né? Quando o prefeito estava lá, ela fez um vídeo e me passou. Ela achava que a gente estaria lá na caminhada, mas a gente tinha um outro compromisso. Mas a Câmara estava bem representada lá com o vereador Paulinho do Lima Verde, que estava lá, Paulinho Lima Verde, que estava nesse momento lá, outra liderança. Então, eu sei que aquela comunidade ali também é extremamente grata ao prefeito Fred Campos. Ô, Giovanni, concedo a parte, vereador. Para parabenizar, né, você ali na Carlos Augusto, eu sei do seu trabalho, você tem feito um trabalho ali, sempre está cobrando, pedindo, como o Arnoldo falou, vereador Arnoldo. E assim, nós sabemos que o prefeito Fred Campos é um homem, como ele sempre fala no discurso dele, pode falar o que quiser dele, mas ele sempre está trabalhando, é um homem trabalhador. E no dia 30 a gente esteve ali também no Village, no Macajituba, e ali a população recebeu ele, lançou também ali a avenida também. E assim, a gente sabe que na zona rural, o prefeito também tem olhado, tem um olhar especial. Só que o nosso município, ele hoje, ele cresceu demais. E são muitas demandas para o prefeito dar conta de tudo. E ali a gente saiu dali, a gente foi andando no Guarujá, andamos na Itapera, e ele olhando a necessidade, e ele disse que vai fazer os trabalhos como tem feito em outras comunidades. Ele falou também que vai voltar para fazer a avenida principal lá do Cotovelo. Então, assim, isso é muito importante, porque nós sabemos que, como o França Duarte estava falando ainda há pouco, nós podemos andar de cabeça erguida e falar o nome do prefeito, levar ele, conversar com a comunidade e logo, logo, como hoje, né, tem a agenda ali na Avenida 4, Novo Passo. Isso ali também é uma vitória muito grande, aquele pessoal ali precisa demais. Então, assim, é muito importante a união de cada um de nós. Um abraço e um bom dia a todos. Esse vereador, com certeza, a gente acompanhou, né, a agenda do prefeito lá no Vilagem do Mocajituba, Vossa Excelência, vereador Paulo Henrique, né, diversas lideranças comunitárias. A gente sabe que aquela região é uma região também que sofreu historicamente, né, pelo abandono. Praticamente só tem pavimentação ali na região do Mocajituba, só tinha a avenida principal, né, e uma rua ou outra de bloquete. Então é uma comunidade, uma região que precisa muito e está tendo a atenção do prefeito Fred Campos para mudar aquela realidade. Então, assim, para concluir, eu queria também aqui me somar ao pronunciamento da nossa amiga vereadora Adriele da Pindoba, que eu sempre faço questão de falar, Adriele da Pindoba, né? Que esteve conosco no mandato passado, a gente conhece sua luta. Nós estamos lá também, vereadora, somando ao seu pronunciamento, à sua luta. A gente compreende aquela realidade, a gente esteve lá, o prefeito Fred Campos vai com certeza chegar ali, vai tirar aquela população daquele sofrimento. Esse ano foram 6 meses mesmo, 7 meses praticamente, de muita dificuldade de acesso na avenida principal, que dá acesso à Rua do Dínamo, porque com as chuvas ficou muito complicado de chegar lá, então muitos agricultores, produtores, né, precisam fazer a venda de sua mercadoria, o escoamento de sua produção, e os carros não conseguem chegar, e os fornecedores não conseguem adentrar. Então, é uma realidade que eu tenho certeza que sensibiliza o prefeito Fred Campos. Nós vamos comemorar juntos, se Deus quiser, a solução desse problema. É uma via que tem quase 3 quilômetros, ou pouco mais de 3 quilômetros de extensão. Então, é uma estrada, na verdade, as famosas estradas vicinais, que recebeu essa denominação nos anos 60, 70. Então, lá é uma estrada mesmo, que é fundamental para aqueles moradores.
Nós também estamos solicitando lá, e Vossa Excelência também abraça essa causa, que é o acesso a Tuari, que está muito difícil também, onde o escolar não está conseguindo chegar. Então, é uma comunidade que Vossa Excelência, que nós temos um carinho também muito especial, tem muitos amigos lá, independente de política, e nosso mandato está lá para ajudar, para fazer força, para colaborar com Vossa Excelência, porque nós sabemos de sua luta lá, e o que a gente quer é que chegue, né, a pavimentação, que chegue a solução, porque aqueles moradores merecem. Nós tivemos lá, inclusive, agora, no festejo da Guaravira, né, um evento mesmo daquele jeito que as comunidades tradicionais de Passo gostam, a Radiola Mega Super Itamaraty lá, uma multidão de gente comemorando ali na Pindoba, o festejo da Guaravira, feito pelos nossos amigos Nego e Catiana, que já fazem há 16 anos essa festa. E esse ano mesmo foi uma multidão de gente, fico feliz, estava lá. E sei que a comunidade toda fica feliz com esses eventos, porque faz parte da cultura, da tradição, né? Quem não gosta de reggae, bom sujeito não é. Não é verdade, Délio? Forte abraço, que Deus abençoe todos nós. Não temos mais vereadores inscritos, vamos passar para a ordem do dia. Hoje não temos PLs na pauta, só indicações. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, gostaria de me subscrever. A vereadora Meri não está aqui, mas a gente até já fez essa indicação na 446 da praça lá do Jardim Primavera. Gostaria também da Vossa Excelência, né? 469 na 470. Tem um peso maior, é o presidente aí. Permitido, vereadora. Eu acredito que também da vereadora Meire não tem problema não. Com certeza ela iria permitir. Presidente, eu queria me subscrever na indicação 450 da vereadora, nossa amiga vereadora Adriele da Pindoba, que trata do que a gente falou na tribuna ali, que é a estrada principal que liga Pindoba com Iguaíba pela Rua do Dínamo, que a gente fez essa solicitação, essa indicação no primeiro semestre deste ano. Então a gente reforça subscrevendo a da vereadora. Queria também subscrever a do vereador Wagner Souza, que é a Rua do Maracujá. Nós também fizemos essa indicação pouco antes do recesso, né? Nós temos alguns amigos lá, umas famílias em comuns, inclusive são amigos também do ex-vereador Leonardo Bruno, que nos manteve contato com eles também. Fizemos a solicitação da Rua do Maracujá e a gente queria subscrever também. Muito obrigado. Presidente, queria também me subscrever Só na... aguarda aí rapidinho, vereador Giovanni. Só aguarda a vereadora Adriele e o vereador Wagner Souza se posicionar aí sobre a autorização aí da A 470 sua, viu? Que eu também já fiz essa indicação ali no Guarujá e mais um pedido seu, melhor ainda. R$ 470. Permitido, vereador. Presidente, queria me subscrever também a indicação que o nosso vereador Miguel, como morador e representante da comunidade também, Miguel, queria pedir a permissão da 463 e da 464. Vereador Miguel. Tá, sem problema, concedido. Obrigado, Miguel. Vamos passar para as considerações finais. Vereadores que fizeram uso da palavra. Algum vereador tem interesse em fazer o uso das considerações finais? Presidente. Tem interesse. O vereador Arnoldo Bombeiro, 3 minutos. Vereadora Ellen do Bigode, só reforçando essa sua luta, né, que agora passa a ser também a nossa luta, né, a título de sugestão, que durante todo esse mês de agosto, não só os parlamentares, mas como todos os funcionários dessa casa pudessem estar vindo para as sessões com alguma coisa que simbolizasse, né, esta data também.
Isso. E outra coisa, no Corpo de Bombeiro, nós temos um grupo de mulheres do sexo feminino, né, mulheres, né, que estão fazendo esse trabalho em todo o Maranhão, fazendo essa palestra. E o interessante é que o público é o público masculino do próprio Corpo de Bombeiros, né? E elas estão fazendo essa conscientização, essa palestra. E também eu gostaria também que se a senhora permitisse, o presidente pudesse convidar também essa equipe para poder vir aqui na nossa casa para mostrar um pouco esse trabalho e também expandir em todas as escolas aqui do município, principalmente as escolas militares, né, do Corpo de Bombeiro, que a gente já tem esse contato, para levar essa sua pauta que é muito interessante, muito importante, e saber que esta casa toda abraçou, né, essa sua luta e que a gente possa dar continuidade, né, porque não adianta ficar só na teoria, que a gente possa colocar em prática e pode contar aqui com o seu amigo vereador que nós estamos juntos aí nessa luta. Ellen, também fazer o convite também para a titular da Delegacia da Mulher, né, doutora Kazumi, e também tem a doutora Wanda, né, que também faz esse tipo de palestra, ela faz questão de vir. Eu acho que tem um tempo hábil para a gente convidar elas também, tá? A gente está com um convite, né? Vai lançar a partir de hoje, a gente vai estar oficializando, né? Bonitinho, mandando também. Aí, vereador, eu mando para Vossa Excelência no privado também para o senhor reforçar, tá? Mas eu já de antemão peço que o senhor possa convidá-las para sexta-feira, na sessão solene, não só as mulheres, mas os homens também, para estarem aqui presentes, para mostrar aí que o bombeiro também está nessa luta conosco, tá bom? Mas todas as instituições serão convidadas, mas quem puder, Vossa Excelência, como policial civil, puder também fazer essa força com a gente agradece, tá bom? Mas aí... Só aproveitando o momento aqui, vereadora, e dizer assim, também conte com o meu apoio, entendeu? Eu estarei do seu lado aqui para apoiar essa causa e dizer que o dia, esse mês de agosto, a luta não é só o mês de agosto, tem que ser todo dia, toda hora. Nós temos que estar atentos, vendo aí se tem algum amigo, alguém usando esse tipo de força contra a mulher, para que a gente possa também usar contra ele, porque se eu passar, eu digo sinceramente, eu sou radicalmente contra, você não tem noção, assim, como eu me sinto cara doente quando eu vejo um comentário na televisão, nas redes sociais, que um homem agrediu uma mulher, a vontade que eu tenho assim de partir para cima e mostrar para ele também que ele tem que ser agredido, que tem que pegar a mesma porrada que ele deu, tem que pegar, para ele sentir na pele só assim, é para ter respeito pela mulher. Eu sou muito radicalmente contra isso, não tem noção, entendeu? Conte com o meu apoio. Obrigado, vereador. E lembrando, gente, que essa não é uma luta da vereadora Ellen, tá? Não é da Procuradoria, isso é uma luta de todos nós, né? Principalmente de homens e mulheres de bem. Não é só uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade de bem, tá? Então, só rapidinho, presidente, usando minhas considerações finais, eu queria só reforçar um convite do nosso prefeito Fred Campos para todos os vereadores e vereadoras. Hoje estaremos no Novo Passo, tá bom? Para fazer a inauguração da Rua 1 e da Avenida 6, que foram pavimentadas, e também o lançamento da Avenida 4. Então, é importante, né, todos os parlamentares estarem lá presentes, mostrando a força dessa casa, né? Já fizemos indicações de todas essas avenidas, da Rua, da Avenida 5, da 10, da 7, e a gente fica muito feliz quando as nossas indicações são atendidas. O vereador Eric também aqui na 13, né? Então, já o Novo Passo vai ser, de fato, um novo passo, tá bom? Obrigada, gente. Não temos mais vereadores inscritos nas considerações finais. Antes de encerrar, só desejar mais uma vez boa sorte a todos que voltaram do recesso agora, todo mundo bem, graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, continue fazendo excelente mandato. E quero deixar aqui também meus parabéns, que agora dia 1º de agosto foi comemorado 14 anos dos nossos funcionários efetivos desta casa, 14 anos que estão efetivados aqui na Câmara. Parabéns a todos os funcionários que vêm fazendo esse grande trabalho na Câmara de Vereadores até hoje, todo o tempo dando atenção total a todas as legislaturas, desde quando eles assumiram aqui, e agradecer a todos também, todos os funcionários que sempre estão aí ao nosso lado, ao lado de todos os vereadores, dando as orientações que nós pedimos, dando sempre essa parceria forte aí com todos os vereadores. Parabéns a todos vocês, funcionários efetivos desta casa. Vereador, só reforçando a sua fala aí, agradecer também a todos os funcionários dessa casa, que desde quando nós chegamos aqui, a gente se sente acolhido, né? Quando a gente chega aqui nessa casa, da entrada, o pessoal da portaria, todo mundo está de parabéns, eu me sinto muito à vontade. Até parece que eu já estou aqui há muito tempo. Verdade. Não havendo mais nada a ser tratado, precisamente às 11h33, declaro encerrada a presente sessão.